Vocês conhecem esse cara aqui? O nome desse cara é Fúlio e ele tinha um grande problema. Com 26 anos ele foi no estacionamento de um hotel. Então bora voltar um pouquinho no tempo para tentar entender o que aconteceu. Júlio Fúlio nasceu dia 21 de junho de 1998 em Jacksonville, no Six Block. Segundo Fúlio, lá onde eu morava não existia qualidade de vida não, meu irmão. Desde adolescente ele representa uma gangue chamada KTA e não demorou muito tempo para ele perder o interesse na escola. Tanto que por conta do seu comportamento e das suas notas, no primeiro grau ele foi expulso de onde ele estudava e ele foi ordenado a estudar numa outra escola. Só que tinha um problema. Essa escola ficava no bairro da oposição da gangue dele. E tipo assim, no primeiro dia de aula do Fúlio, um dos caras da oposição é apagado. E no mesmo dia, o Fúlio foi online e começou a aloprar o cara ter sido apagado. Só que o que acontece? Por conta dessa brincadeira, os caras começaram a achar que foi o Fúlio que apagou ele. E aí se liga nessa fita. No dia seguinte ele foi pra escola normalmente, e quando ele tava voltando de ônibus, o que ele não reparou é que tinha um carro seguindo ele e os amigos dele. Então quando ele desceu do busão e andou mais ou menos um quarteirão, os caras colou do lado deles e começaram a disparar. O bagulho foi louco. O Fúlio acabou tomando uma na cintura e ele deslocou o quadril. Então, tipo assim, ele não conseguia se mexer, ele teve que se arrastar pra trás de um bagulho. Ele conseguiu subir na varanda de frente de uma mulher. E quando a mulher abriu a porta e viu o Fúlio sangrando, a única coisa que ela falou pra ele foi: "Ô, dá pra você sair da minha propriedade, fazendo favor?" A ambulância acaba chegando um pouquinho antes dele perder a consciência e quando ele acorda de novo, ele tá no hospital cercado de policiais. Os caras questionam ele sobre o assassinato que aconteceu, só que ele tem um álibi. Ele estava no busão na hora que aconteceu a parada, então não foi ele. A partir daí, os policiais deixaram ele em paz, só que parece que alguma coisa mudou na cabeça do Fúlio a partir desse momento. Tipo assim, ele sempre fez rap, ele sempre fez freestyle, rimou os caralho. Só que ele nunca tinha perseguido isso com força mesmo. Então ele decidiu, mano, agora eu vou meter o louco, vou dobrar meu esforço na rua e eu vou gravar umas músicas. Com 14 anos, ele grava e lança sua primeira música, When I See You. Só que ele só começou a ganhar tração com essa parada mesmo lá em 2015. Depois de Coming Up e algumas outras músicas, o bagulho começou a ficar louco, mano. Todos os sons dele começaram a bater tipo 100, 200, 300 mil views. O bagulho foi insano. E a partir desse momento ele entendeu que o corre ia dar certo. Porque tipo, qual que é a fita? Diferente de muitos rappers por aí, o Fúlio realmente vivia tudo que ele cantava nas músicas dele. E olha que ele não cantava pouca bosta. A parada ia muito além da música. Tipo assim, além do Fúlio representar a KTA, ele também era o líder dos caras. Então ele tinha muita responsa nas costas. Só que aí que tá o problema. Lá em Jacksonville também tinha outro bonde. O bonde desse cara aqui, o Young Ace, a HK. Só pra vocês terem noção, o Young Ace e o Fúlio, eles dividiram a cidade deles numa guerra que durou praticamente uma década, irmão. E o mais foda de tudo isso é que muitas pessoas acabariam perdendo suas vidas por uma parada que a gente mais pra frente descobriria ser um mal entendido entre o Fúlio e o Young Ace. Só que quando eles descobriram já era tarde demais e ninguém mais ia voltar atrás pra pedir desculpa. Só pra vocês terem ideia, em 2017 um homem chamado Zion Brown é dentro da sua casa por um cara chamado DeAndre. Aí você me pergunta, mas Fred, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Calma que eu vou chegar lá, parceiro. O Zion Brown era primo do Fúlio e o DeAndre teoricamente era da ATK. Eu falo teoricamente porque nunca foi comprovado isso. Então o Fúlio virou pros caras da KTA e falou: nós vai fumar esses malucos, truta. Então os caras foi na missão. O Young Ace tava saindo de rolê com dois amigos e com o irmão dele, porque um dos amigos dele tava fazendo aniversário. E aí quando eles param no semáforo vermelho, de repente um carro estaciona do lado deles, e antes mesmo dos caras conseguir pensar, mais de 100 tiros atravessaram o carro dos caras. O Young Ace foi atingido 8 vezes e os 3 outros manos, incluindo seu irmão, faleceram na mesma hora. Enquanto o Youngin estava no hospital se recuperando, o Fúlio estava online mais uma vez, tirando mó onda com as perdas do cara. E tenta entender essa fita. Tanto o Youngin quanto o Fúlio já eram muito grandes na indústria da música. Os caras estavam estourando, tá ligado? Tipo assim, toda essa guerra entre eles só gerava mais publicidade pros dois. Então o bagulho só foi ficando maluco. Depois disso, um outro rapper chamado Boss Gun é apagado saindo de um clube de dança adulta na madrugada. E tipo assim, o Boss Gun é irmão desse cara aqui, um outro rapper chamado K-Su. E tipo assim, o K-Su, ele é um psicopata associado com a ATK também. E não só isso, ele é tipo assim, a mão direita do Young Ace, tá ligado? Em retaliação a essa brisa, os caras pagou um moleque de 16 anos que era amigo do Fúlio e imediatamente o K-Su lançou um drill já aloprando a morte do moleque. Porque tipo assim, você não tá ligado? A cultura do drill é essa, é tipo assim, é gangues rivais que matam uns aos outros e depois fazem música zoando quem foi apagado na guerra, tá ligado? O Fúlio já escapou de várias tentativas e uma delas, inclusive, ele tomou uma de raspão na testa. Ele chegou até a falar:
Mano, na moral, vocês querem me apagar, vocês vão ter que tentar mais. Não vai ser fácil não, truta. O bagulho é louco. Enquanto isso, o Yang Ace estava num show em Atlanta, quando ele tá no estacionamento de um hotel, passa uns caras e começa a disparar contra ele de novo. Mais uma vez ele sobrevive, só que ele perdeu mais um amigo nessa brincadeira. E assim, era óbvio quem tava por trás dessa tentativa. Tanto que os 3 atiradores que foram encontrados eram todos de Jacksonville. Então, tipo assim, os caras queriam muito pegar o Fulio, só que tava difícil. Então o que eles fizeram? Foram atrás da mina dele. A mina sobreviveu ao ataque, tomando uma na cabeça, uma na perna e perdendo um dedo. E tipo assim, a galera da KTA tava suspeitando de um cara chamado Leak, que é um atirador muito pica da ATK, tá ligado? Então, obviamente, o Fulio e os mano dele foram atrás desse cara e apagaram ele. O Fulio lançou 2 músicas aloprando a morte do cara e assim... O Fulio não era de mandar subliminar nas letras, ele falava o bagulho direto e reto e foda-se. O bagulho tava tão sério que nem fora da cidade deles, eles estavam seguros. Eles foram tipo corpo a corpo, música a música. E assim, poucas pessoas fora de Jacksonville estavam a par do que realmente estava acontecendo lá antes de 2021, que foi quando o Yang Ace lançou a música Who I Smoke, e aí o bagulho ficou louco. Tipo assim, a música pegou 50 milhões de views. De repente, o mundo inteiro tava sabendo o que tava acontecendo, tá ligado? Em resposta a isso, o Fulio lançou a música When I See You, e tipo assim, no clipe dela, ele colocou as fotos de todo mundo que foi de arraça da ATK, incluindo o irmão do Yangin, e dançando num cemitério, tá ligado? Tipo, puro deboche, parça. Não só isso, ele falou a seguinte linha na música: vocês saíram pra comemorar o aniversário do seu parça. 4 baleados, 3 se foram da pior forma. E tipo assim, guarda essa linha, porque essa porra ia voltar pra assombrar o Fulio mais pra frente. Enquanto isso, o Fulio tá recebendo propostas infinitas de gravador. Ele podia só pegar a grana e ficar suave. Só que não, mano, esse maluco tinha outras ideias na mente. Ele lança a música chamada List of Dead Ops, que traduz pra lista de oponentes mortos. E um mês depois dessa brisa, saindo do estúdio, ele entra no carro dele, 2 manos aparecem e disparam mais de 100 tiros na direção do cara. Tipo assim, segundo ele, mano, os caras chegou em mim, eu só meio que reclinei pra trás, puxei a minha, comecei a atirar de volta neles e eles arregou, parça, é poucas. Depois disso ele também foi baleado em 2023 e agora ele já tinha sobrevivido 4 tentativas, rapaziada. Só que aí que tá, os caras não iam descansar até pegar esse mano, velho. O bagulho era outras ideias. Então no aniversário de 26 anos do Fulio, ele resolve postar um stories falando que tá em Tampa, chamando uma galera pra comemorar com ele. Algumas horas depois, ele posta um outro stories com uma galera bem pequena assim, só pessoas próximas, tipo, óbvio, né? Ele sabia que os caras estavam atrás dele. Só que assim, durante a noite, ele foi postando stories a noite inteira, meio que tipo assim, ah, nós está aqui, nós está lá, nós não sei o que, nós não sei o que lá. Tipo assim, se alguém estivesse te seguindo, seria muito fácil te encontrarem, tá ligado? Nesse dia, ele foi até expulso de um Airbnb que ele tava ficando pela polícia, porque os caras estavam causando demais. E algumas horas depois disso, ele posta um story chegando num hotel com uma galera. E esse seria o último stories que ele postaria na vida, rapaziada. Porque é o seguinte, mano. Quando tem gente querendo tua cabeça e você fica postando o seu dia a dia, seu passo a passo no Instagram, inevitavelmente os caras vão te achar, né, mano? 4h40 da manhã, a polícia chega no local do crime e encontra 4 feridos e um morto, o Fulio. E da mesma forma que ele apagou o irmão do Yangin e os parceiros dele no aniversário dos caras, ele também foi apagado no seu aniversário de 26 anos de idade, rapaziada.